agradecer mais uma vez a universidade, a toda a igreja, a todos os irmãos que têm suportado nesse dia. Deus os abençoe. Amém? Já estou com saudade, de verdade, deste culto. Todos encontraram o livro de Lamentações. Amém? Capítulo 1, verso 1. Pode abaixar um pouquinho, querido, o microfone, microfonia. Graças a Deus. Diz assim: como se acha solitária aquela cidade, dantes tão populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações e princesa entre as províncias, tornou-se tributária, continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Pode tomar assento, irmãos, louvando e exaltando o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, continuando-se o que ontem começamos. Para quem estava aqui ontem, nós falamos um pouco a respeito sobre o Reino do Norte, a situação a qual Oséias se encontrava, e porque Deus ainda vem trazendo Oséias dizendo uma mensagem: converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Nós ontem aprendemos um pouco, relembramos que Israel estava numa transição de reis, e até que chegou um momento em que a classe econômica, a riqueza estava muito grande, mas a espiritualidade do povo caiu. E com a queda da espiritualidade, Deus veio trazer juízo. Até que chegou o ponto que no ano 722 eles foram levados cativos e de lá não voltou mais. Bem, e agora eu quero nessa mesma mensagem, em Oséias capítulo 14 mesmo, a mensagem é a mesma: convertei-vos, ó Israel, porque pelos teus pecados tens caído. Eu quero agora chamar a vossa atenção para o Reino do Sul, a qual nós vamos falar um pouco sobre essa noite. O livro de Lamentações, ele é um livro tratado como um livro poético, a qual ele constitui apenas de aproximadamente 5 capítulos, a qual a cada um é um cântico ou é um choro de alguém. E quando agora Jeremias, Deus levanta, assim como levantou Oséias, nós sabemos que por causa da corrupção e por causa dos reis, eles entraram em cativeiro primeiro. Eles tiveram um período de 209 anos apenas em encerrou. Mas o Reino do Sul ainda tiveram reis que fizeram grande diferença, e por causa disso a ira do Senhor foi aplacada. E num certo momento Deus levanta um homem, e no seu chamado é bem interessante que Deus vai chamar, dizer para ele: olha Jeremias, eu te chamei e te constituí você como profeta e te dei as nações por herança. A apresentação que Deus faz a Jeremias, Cícero, é uma apresentação diferente. Ele não chega, ele chega para Jeremias e diz assim: Jeremias, olha, eu estou apenas te informando daquilo que eu já fiz. Ou seja, para mim e para a tua vida, Deus tem uma palavra. Deus, Ele nos conhece, Ele me conhece e Ele te conhece. E muitas vezes, talvez você não está entendendo o processo a qual você está enfrentando nesse momento. Mas saiba de uma coisa: Deus está no controle da sua vida. E não importa o que o diabo quiser dizer, não importa o que o mundo está falando, não importa se o médico disse que não vai dar certo, não importa se o seu patrão disse que a vaga não é tua, não importa se ele está dizendo assim: você não tem condição de entrar na faculdade, não importa se eles estão dizendo que é impossível você comprar essa casa, é impossível você comprar esse carro, é impossível você fazer aquilo ou isso. Ei, não importa não, porque a última palavra ainda ela vem de Deus. Não tem quem vai impedir o agir de Deus na sua vida, seja ela para te abençoar, mas também seja ela para te chamar a atenção. Nós lemos um versículo que diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aí nós ficamos felizes, falamos: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Mas a segunda parte do versículo diz-se: e não há quem escape das minhas mãos. Operando eu,
Ou seja, você e eu não escapa das mãos de Deus. Não adianta você querer fugir. Não adianta você querer se esconder. Deus está te vendo e Ele vai te pegar. Amém? Talvez se você pode ter entrado aqui nessa noite preocupado ou com o sentimento de querer fugir, ou com o sentimento de querer abandonar, mas saiba de uma coisa, tu tem uma marca, e infelizmente você está marcado, e essa marca Deus não vai abrir mão, nem que Ele tem que colocar você no fundo de um peixe, na barriga de um peixe lá embaixo, mas Ele vai trazer ele para ti, porque você é marcado e você faz diferença. Não importa o que o mundo diz sobre você, Deus deu valor para você, e é isso que importa. Deus vai chamar Jeremias de uma maneira interessante. Havia sacerdotes grandes na época, sacerdotes velhos, sacerdotes novos, mas a cidade de Jerusalém era uma grande cidade, todo mundo queria morar em Jerusalém, todo mundo queria estar na cidade santa, aonde tinha o templo, mas Deus vai chamar de uma cidade pequenininha, e vai chamar Jeremias, aonde ninguém dava nada. Deus vai olhar lá na cidade pequenininha, aproximadamente quase 6 quilômetros longe de Jerusalém, e Deus vai dizer assim: Jeremias, é você que eu quero, Jeremias, e escute uma coisa, eu te chamei, te constituí para o profeta, e te dei as nações. Aleluia! E é bem interessante que este chamado soa bem ao ouvido de Jeremias no conselho, no primeiro conselho, porque é bom quando Deus usou um profeta e chegou até você e disse assim: eis meu filho que eu te digo, que tu vai receber isso, que tu vai fazer, que tu vai chegar, e assim, e você ficou feliz, você chorou, porque é bom ouvir Deus falar. Mas quando o tempo começa a passar, nós começamos a colocar em dúvida o sentimento, e dizendo: será mesmo que foi Deus quem falou? Porque passou um mês e Deus nada aconteceu, passou-se 2 meses e as coisas começou a apertar, passou 3 meses, agora já não lembra mais de Deus, e começamos agora a dizer: Deus esqueceu, Deus não está conosco, mas Ele fica em paz, Deus está no controle, tudo vai dar certo, na hora dele, Ele vai colocar os caminhos tortuosos, Ele vai endireitar. E Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, olha Jeremias, é você que vai pregar. E Jeremias fala: Senhor, como que pode eu pregar? Eu não passo de um menino, Senhor. Senhor, olha, eu não sei falar, Senhor. Se eu não tenho entendimento, ei, não se preocupa não. Se Deus prometeu na sua vida, Deus vai cumprir. Não importa de que maneira seja, Deus vai fazer os caminhos se aplanarem na sua vida. Se você não tem entendimento, Deus vai te dar entendimento. Se você não tem capacidade, Deus vai te dar capacidade. Se não tiver como, Deus vai abrir a porta, mas vai fazer você chegar lá, porque foi Ele que prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que Jeremias começa a pregar, a nação começa a se corromper, se ir à idolatria, e Jeremias começa a pregar. E o sentimento de Jeremias era o mesmo que Oséias tinha: arrependei-vos, se arrependa-se dos seus pecados, se arrependa, porque o Senhor quer te abençoar, se arrependa, volta para o Senhor. O povo ouvia a voz de Jeremias e dizia assim: Jeremias, esquece isso, rapaz, porque aqui em Jerusalém tem o templo, é a casa do Senhor, a qual Salomão orou e disse: Senhor, olha, se porventura estivermos no campo alguém, e de repente o inimigo vier sobre nós, olha, se nós olharmos em direção do templo e começar a clamar, Senhor, que o Senhor venha e nos livre do mal. Senhor, olha, se nós estivermos em meio de uma enfermidade, de um problema, mas se nós atentarmos os nossos olhos à direção do templo e nós clamar, Senhor, o Senhor venha nos ouvir. E Deus, uma certa noite, apareceu e disse: olha, Salomão, eu te ouvi, e os meus ouvidos estarão atentos ao clamor desse povo. Então eles olhavam para o templo e diziam assim: não, Jeremias, essa palavra já é velha, esse negócio não vai acontecer não, Jeremias, nós temos um templo, Jeremias, Deus não vai derrubar. Aí Deus toma Jeremias, nasceu o poder, e diz assim: ei, não tenho eu compromisso com parede não, com pedra não, o meu compromisso é com o homem, o meu compromisso é com eles. O povo fica preocupado, diz: não, Jeremias, isso está errado. Mas Jeremias continua a pregar, e continua pregando. Jeremias prega por um longo e período momento,
cidade, e a Bíblia vai dizer que nenhuma alma se converteu. Oh, decepção! Que decepção é para nós quando colocamos o joelho no chão e começamos a buscar a Deus dizendo: agora vai, porque agora estou orando, porque agora estou jejuando, porque agora estou na igreja, agora o negócio vai funcionar, e o negócio começa a aparecer para trás. Parece que Deus não ouve, parece que a resposta não chega, parece que as coisas começam a apertar mais ainda. Você começa a orar, parece que o cerco começa a se fechar, e você fala: Deus, como é que pode? Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo, Senhor. Ei, Jeremias também passou assim. Você não é o único que passa por isso, sabia? Você não é o único que passa por tribulação, você não é o único que passa por decepção, você não é o único que vai ser provado. Assim como eles foram, eu e você também vai ser. Mas tem uma coisa: mantenha a confiança em Deus. Chegou um momento na vida de Jeremias que todo mundo passa crise, todo mundo enfrenta uma crise na vida. Jeremias chega ao momento, ouviu Deus falar que ele tinha um chamado, ele ouviu Deus dizer que ele tinha dado as nações para o profeta, e Jeremias chega um momento e diz assim: Senhor, vou parar, vou abandonar, porque o Senhor mentiu para mim e eu combati contra o Senhor venceu, porque o Senhor seria mais forte. A partir de hoje eu paro, eu abandono. Aí ele vai começar a dizer assim: mas antes que eu terminasse, as suas palavras queimam dentro dos meus ossos, e eu não consigo parar de falar. Sabe por que você ainda está aqui? Mesmo difícil a vida está, mesmo que você está passando por provação, mesmo que você muitas das vezes já pensou em parar, mas você já disse, já não dá mais, mas de repente começou novamente a voltar a estar aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque assim como a cantora Crente disse, nós temos um amigo chamado Consolador, aquele que está enviado para estar ao lado, ao meu e ao teu lado, e ele foi enviado para ficar junto de mim e de você. E quando a Bíblia vai dizer que Jesus dizendo assim: e eu rogarei ao Pai, e ele nos enviará outro Consolador. A palavra outro, ele é bem interessante, é uma palavra do grego, a qual não é a palavra que ele poderia dizer, a palavra héteros, ou seja, eu vou enviar alguém diferente. Ou seja, Jesus podia te dizer assim: olha, eu vou enviar uma outra pessoa para ficar no meu lugar, para tampar um buraco. Ele podia usar a palavra héteros, alguém diferente, mas não, Deus vai pegar e dizer, Jesus vai dizer: olha, eu vou mandar um outro, e a palavra outro do grego é aros. Aros quer dizer alguém igual a mim, ou seja, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus que está ao meu lado, nos ajudando, dizendo assim: quando você chorar, eu choro junto, quando você sorrir, eu sorrio junto, quando as portas parecerem fechadas, eu entro na frente e ela vai abrir, mas não paro, não desanima não, porque eu estou contigo até o fim. Por isso que Jeremias não conseguia parar, por isso que você também não tem conseguido parar, e isso é bom, porque o Senhor está dizendo assim: ó, não se preocupa não, se tu chora eu choro também. Imagina só, quando você está chorando dizendo: Senhor, eu vou parar, eu vou abandonar, Senhor, eu não aguento mais. Aí a Bíblia diz assim: que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele chega até Jesus, até Deus Pai, e diz assim: ó, não vai parar não, ele não quer parar não, isso aí ele está apenas com o coração apertado, isso aí é uma prova, dá bênção para ele, dá bênção para ele, abençoa a porta lá. Aí de repente você começa a sentir aquele arrepio gostoso, e a lágrima começa a descer. Sabe o que é? É o Espírito Santo que está assim contigo, dizendo assim: eu choro, você chora, eu choro também, aonde você for, eu vou contigo, não te largo, não te deixo. É o Espírito Santo. Por isso Jeremias, quando ele chorava, o Espírito Santo chorava também, dizia: eu estou contigo, rapaz. Porque o duro é quando você acredita no amigo e você faz tudo por aquele amigo, mas quando você vai precisar dele, o amigo foi embora, te virar as costas, e muitas vezes você se encontra sozinho e diz: ele me abandonou, ele deixou eu sozinho. Muitas das vezes talvez você não vai ter o apoio, muitas das vezes até do seu próprio marido, da sua própria esposa ou da sua família. Ei, mas não se preocupa não, tem o Espírito Santo, ele está dizendo assim: não se preocupa, se todos te abandonar, eu ainda continuo contigo. Aleluia, glória a Deus. E Jeremias conseguiu ouvir isso,
E chega um ponto que o ministério dele está tão alto que ele está dentro de uma cisterna de barro até o peito. Toda chamada tem um preço a pagar. Não pensa que a sua chamada vai vir de graça. Pastor, mas eu fui chamado para ficar no banco. Sou membro de banco. Membro de banco é prego. Tu foi chamado para fazer diferença. Se tu não tivesse diferença, Jesus não te chamava. Porque para o mundo eu e você não prestava. O mundo olhava para nós e não dava nada. Mas Jesus, Ele é aquele que investe em causas perdidas. O único que investiu em causas perdidas é Jesus. Ele gosta de investir em causas perdidas. Existe um programa que diz assim, que é um sócio. E esse sócio, esse homem, ele pega o dinheiro dele e vai em algumas empresas falidas e investe o dinheiro dele para poder levantar as empresas. Jesus fez assim comigo com você. As pessoas olhavam para mim e para você e disseram: isso aqui não presta. Isso aqui não dá. Se fosse numa produção, eu e você estaria tudo separado nos refugos para ser jogado fora. Mas Jesus disse assim: com esses refugos eu faço então dê valor para estar aqui dentro, porque o Senhor conta comigo e conta contigo. Amém. Jeremias passa-se um período pregando, chorando e continuando na caminhada. Mas no ano 586 o rei Joaquim sobe o trono e faz tudo errado. Tudo que não era para fazer ele faz. Busca a amizade dos reis do Egito e dá errado. O rei Nabucodonosor sobe sobre a cidade. A cidade fica cercada por 3 anos. E durante 3 anos ninguém entrava e ninguém saía da cidade. Imagine só, uma cidade a qual tinha toda a sua grandeza. Nas ruas de Jerusalém havia festa, na festa da Páscoa, na festa do Yom Kippur, nas festas das primícias. A cidade era cheia, todo mundo entrava pela cidade, cantava, fazia a bênção no dia da Páscoa, a qual foi o dia que Jesus, agora que Simão Sirineu sobe ali para participar da Páscoa. Simão Sirineu queria ver o Cordeiro Pascal. Por quê? Porque em Jerusalém tinha um templo. No templo o sacerdote pegava, quando chegava ao meio-dia, eles ficavam na porta do templo e todo mundo começava a passar, e o sacerdote ficava olhando as vestes das pessoas que estavam para entrar, e ele ficava olhando. Se tivesse uma sujeira, ele dizia: ei, você não pode entrar. Simão Sirineu tinha andado mais de 1.600 quilômetros, e agora ele pega suas vestes, coloca no portão de Jerusalém e disse: hoje eu vou ver o Cordeiro Pascal ser imolado. Mas quando ele vai entrando na cidade, quando vira-se na rua direita, ele começa a vir vindo uma multidão e um homem com uma placa no peito dizendo: esse é Jesus, o rei dos judeus. E ele começa a dizer: mas que negócio é esse? Quando ele vai tentar esquivar, o homem chega e fala assim: ei, ajuda ele a pegar a cruz. Ele olha para a sua veste branca e diz: mas como é que pode esse negócio? O homem está todo sujo, tudo ensanguentado, que tem a ver eu com isso? Mas ele fala: pega a cruz e ajuda. Jesus vai e coloca o braço sobre o ombro dele. Eu imagino que Simão Sirineu falava assim: agora o negócio apertou, as minhas vestes toda branca, esse homem todo ensanguentado, o sangue começa a verter nas vestes dele, e ele começa a andar, dá 50 passos, chega à beirada do cume do Monte Caveira, coloca a cruz sobre Jesus e ele sai. E quando ele sai, ele olha as suas vestes toda ensanguentada e diz assim: agora não dá mais. 1.600 quilômetros eu andei, 1.600 eu tenho que voltar, porque já não posso mais entrar, porque não posso mais ver o Cordeiro Pascal. Todo mundo queria apenas assistir o Cordeiro Pascal ser imolado no templo. Quando o sacerdote pegava ele pelas pernas assim, degolava, jogava ele 7 vezes, o sangue escorria sobre o altar. O sacerdote pegava uma madeira de acácia, pegava um isopo, colocava assim no sangue, aspergia 7 vezes sobre o altar e depois aspergia sobre o povo. Quando ele aspergia, o sangue saía da esponja e uma gotinha caía sobre o povo, e aquela gotinha era um grande principal prêmio. Todo mundo queria aquela gotinha, mas Simão Sirineu pensou que tinha apenas uma gotinha, mas estava com toda a sua veste lavada. Ele não sabia, mas estava com o sangue do Cordeiro ali. Quando entrava a festa da Páscoa, todo mundo queria estar em Jerusalém. Quando chegava a festa do Yom Kippur, todo mundo queria
na festa da colheita, todo mundo estava em Jerusalém, estava em festa, todo mundo queria participar de Jerusalém, mas Nabucodonosor vem e fecha a cidade. Agora, no lugar da alegria, começa a tristeza. Aonde tinha fartura, começa a fome entrar. A Bíblia vai dizer, segundo a história vai contar, que depois de 3 anos, o povo começa a padecer de fome, o povo começa a morrer, e agora eles não podem mais jogar as pessoas, não podem enterrar as pessoas, agora cadáveres começam a ficar a cidade, e o cheiro começa a subir, as pessoas começam a passar mal, e eles começavam a dizer: o que vai acontecer, o que vai fazer? E agora, depois de 3 anos, Nabucodonosor entra na cidade, pega o rei, pega toda a cidade, a maioria dos principais, e leva cativo. E nessa situação, Jeremias agora começa mais uma vez a escrever. Aonde tinha festa, agora tem solidão. Aonde tinha alegria, agora só tem tristeza. Aonde tinha riqueza, agora só tem pobreza. Todo mundo que passava na frente de Jerusalém olhava e dizia assim: essa cidade é uma cidade a qual agora veio juízo sobre ela. O povo passava de largo de Jerusalém e não queria mais olhar para Jerusalém. Por quê, pastor? Por causa do pecado. A causa de Jerusalém ter caído é a causa do pecado. E o que é pecado, pastor? Pecado, segundo a Bíblia vai contar, e segundo a sua etimologia vai dizer, pecado é errar o alvo. É pecado. Errar o alvo. Todas as vezes que você erra o alvo, é pecado. Então o que aconteceu? A causa de Israel ter caído, a causa de Judá ter caído, foi o pecado. Uma nação inteira, chamada povo eleito, sacerdote real, caiu pelo pecado. O pecado fez Adão e Eva sair do jardim do Éden. O pecado separou, fez uma separação. Foi como colocar o véu do templo. Ou seja, o homem todas as vezes que ia chegar perto de Deus, ou quando Deus chegava perto do homem, o homem começava a correr, o homem começava a se esconder. Assim foi com Eva, assim foi com Adão. Todas as vezes agora que o pecado entrou no mundo, Deus desceu na viração do dia, pensando agora mais uma vez ser um dia normal, mas Deus já sabia. E de repente, quando Adão e Eva ouviu que era Deus, ele foi e se escondeu. Porque todos que têm pecado, ele se esconde. Ele não quer ter uma comunhão com Deus. O pecado afasta eu e você de Deus. Mas saiba de uma coisa: se existe pecado, também existe a remissão. E se há remissão, há um cordeiro. E se há um cordeiro, há chamado Jesus o Cristo. E pelo seu sangue, ele nos purifica e nos limpa de todo pecado. O que tem feito a humanidade perder a salvação, pastor, é o pecado. Continua a mesma coisa. Do mesmo que aconteceu no jardim do Éden, aconteceu e começa a acontecer nos dias de hoje. O que pode fazer separar eu e você de Deus não é o diabo, não, irmão, não é o mundo, não, mas é o pecado. E o pecado a cada dia vem trabalhando no meio das igrejas. Infelizmente estão se instalando. Igrejas começaram agora a mudar a sua organização, o seu modo de fazer. Olha, vamos fazer festa gospel para chamar os jovens. Vamos fazer agora uma festinha, porque nós precisamos ganhar, irmão. Igreja ainda é igreja e precisa ser santa, precisa ser separada. Nós não precisamos de coisinha e coisona para fazer a salvação. Ou aceita Jesus e é purificado, ou continua no mundo. Agora e começa a escrever dizendo como se acha solitária aquela cidade, antes tão populosa, ou seja, era tão cheia de gente, todo mundo queria estar agora sozinha. E o capítulo 1 é a figura de uma viúva que ficou sozinha na cidade, abandonada. E ser viúva naquela época, Jeremias sabia que era ficar abandonada. Ninguém queria se dar com as viúvas, ninguém queria mexer com viúva. Ficou solitária. Ei, toma cuidado para o pecado não te deixar solitário. Toma cuidado para que tu não fique sozinho. Toma cuidado para não ficar
abandonado. Sabe por quê? Porque se quando você deixa Jesus, o pecado entra. E a Bíblia vai dizer que os demônios agora, aquele a qual trabalhava na sua vida antes de Cristo, ele vai dar uma rondada na casa novamente. Se ele achar a casa vazia, limpinha, ele não vem mais sozinho, ele chama mais 7, ou seja, o seu estado se torna pior ainda. Então, querido, está doendo, mas ainda continue na presença. Está passando por pior, continue na presença. Melhor é sofrer com Cristo do que errar fora. E infelizmente, Deus poderoso, o evangelho muitas das vezes começa a ser adulterado. Já não se prega mais sobre pecado, já não se prega mais sobre converter. Por quê, pastor? Porque pregar sobre conversão não dá dinheiro. Porque se pregar sobre conversão não enche igreja. Porque se pregar sobre conversão, sobre pecado, não, porque o pastor está sendo muito duro, o pastor está sendo quadrado. Ei, meu irmão, a minha Bíblia vai dizer que a cidade que nós vamos morar, ela é de um jeito, ela é de um tamanho, ela é do outro, e assim por diante. Ou seja, a cidade é quadrada. Para entrar na cidade também tem que ser quadrado, meu irmão. Tem que ser santo. É ser santo. A Bíblia diz em Levítico capítulo 19 e verso 2 dizendo: santos sereis, porque eu, o Senhor, sou santo. É bem verdade que os irmãos estão estudando a escola dominical, e um dos temas é santidade, no livro de Levítico. A palavra santidade no livro de Levítico, você vai falar sobre santidade, sobre ser santo, santos sereis, sobre a cada dia, sobre santificar. Quer ser santo? Lê o livro de Levítico. Você vai aprender a cada dia a ser santo, a largar os velhos costumes. E assim Jeremias agora começa a espremer a cara dizendo: você está solitário, você está sozinho, está abandonada por causa do pecado. O pecado no momento parece bom. O pecado no momento, a hora que está sendo gerado, parece legal. O pecado, a hora que está sendo produzido, parece ser muito bom. Mas depois te gera dor, te gera perda, te gera ilusão. Mas sabe uma coisa? A Bíblia diz que tem Jesus, e Ele é o único caminho que pode nos fazer voltar novamente e a prosperar. E quando Jeremias estava escrevendo, ele diz assim: ei, o que pode fazer o pecado inverter a situação? E ele vai dizer sobre o arrependimento. Davi sabia que o arrependimento era o ponto-chave. Ele vai dizer: Senhor, se todo sacrifício o Senhor quisesse eu te dar, eu te dou. Mas ele vai dizer: não. Um sacrifício para Deus é um espírito quebrantado e compungido. Esse não despreza a Deus. Então que nós venhamos a cada dia nos arrepender, nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. E dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero voltar novamente. Senhor, eu quero estar diante de Ti na Sua presença. Aleluia! E eu te garanto uma coisa: Israel, a Bíblia vai dizer que no Salmo 137 ele vai começar a escrever dizendo, porque o pecado faz isso, ele começa a escrever: junto aos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembramos de Sião, dos cânticos que lá louvou. Aleluia! Ou seja, sabe o que o inimigo faz? Ele te envolve no pecado, te leva para o mundo, e quando está lá ele te abandona. Aí você, depois do mundo, começa a lembrar: como eu pregava bem, como eu cantava bem, como eu ia na casa do Senhor bem, eu era feliz e não sabia. Ei, mas saiba de uma coisa: se você se arrepender dos seus pecados, largar a vida de pecado, a Bíblia vai dizer assim também, no Salmo 126, que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Pastor, não entendi. Eu te explico para nós terminar. Quando depois de passar os 70 anos, Jerusalém em cativeiro, Deus não ouviu a oração. O povo clamou, o povo chorou, o povo rodopiou, o povo fez o que queria, e Deus em silêncio. E agora, Jeremias no capítulo 3, ele vai dizer assim: olha,
assentai-vos e ficai em silêncio, colocai a boca no pó, porque talvez haja esperança. Ou seja, Deus estava falando assim: eu quero ver você se humilhar perante mim. Sabe por que você ora ajoelhar? Você sabe por quê? Talvez muitas vezes você não percebeu por que você ora ajoelhar. A posição de joelho era todas as vezes no mundo antigo, quando alguém queria dizer para um Senhor: a minha vida é tua, então ele pegava e dizia assim, ele ajoelhava, e no sinal de ajoelhar ele dizia: a partir de agora a minha vida é dependente teu, tu faz o que tu quiser com ele. Por isso, todas as vezes que alguém chegava perante um rei, ele se curvava, ou seja, dizia: nós somos teu servo. Todas as vezes que você dobra o seu joelho, Deus está olhando e está dizendo, entendendo a mensagem, dizendo: esse é meu servo. Aleluia! Ele está disposto a fazer aquilo que eu mandar. É ser servo. Então põe a boca no pó. Talvez haja esperança. E a esperança chegou. Depois de 70 anos, Deus envia Ciro. Ciro ganha a Babilônia e diz um edito: volta para Jerusalém. Mas o interessante é que Ciro não vai voltar o povo de mão abanando, não. Ciro vai até agora as redondezas agora da cidade de Babilônia e vai dizer assim: aqui tem semente, aqui tem toda a trataria, todo o ouro do templo. Vocês vão voltar, porque a terra estava pobre, mas vocês vão começar a semear de novo. Então o povo agora vai no celeiro, começa a encher os seus baldes de semente e vai cantando. Quando eles vão saindo da cidade da Babilônia até chegar à cidade de Jerusalém, eles começam a cantar e dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é bom. Eles começam a cantar e dizia: antes estávamos em opróbrio, mas agora a nossa sorte vai ser mudada. Ou seja, Deus não vai fazer você voltar de mão vazia, não. Deus vai fazer você prosperar, porque se humilhou. O povo chegou em Jerusalém, a cidade estava queimada, tudo estava abandonado. Eles começaram agora a plantar, e eles iam agora no plantio, semeando a semente, ia chorando, ia jogando a semente e chorando, mas ele sabia que no tempo certo ia germinar e eles iam novamente colher. Ou seja, Deus mudou a história do povo de Jerusalém. Sabe por quê? Porque se converteu nos pecados, abandonou a velha vida e agora começaram novamente a crescer. Deus quer fazer contigo uma vida nova, mas precisamos a cada dia nos converter dos nossos pecados. Pastora, eu não peco, tu peca, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já é mentiroso, está pecando. Ou seja, a cada dia eu e você peca, mas irmão, nos colocamos na presença de Deus dizendo: Senhor, pequei, mas me perdoa, quebrando o teu coração, e Deus vai mudar a tua e a minha história. Aleluia! E para encerrar, a Bíblia vai dizer que Deus envia Neemias, vem Zorobabel, vem Esdras e vem Neemias. A cidade é fortificada, é restabelecida, e Jerusalém mais uma vez foi edificada. Os muros foram vencidos, os inimigos caíram por terra, e Deus tem uma palavra para o meio do teu coração: que todos os seus inimigos serão envergonhados perante ti. Eles não vão prosperar sobre a sua vida. Todos aqueles que se levantarão contra você para te derrubar, o Senhor Deus, como um forte, vai te livrar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas para isso, se humilha, converta-te, volta ao início, e o Senhor voltará para ti. E eu quero agradecer a oportunidade no nome de Jesus.